O Imposto sobre Transmissão Causa-Mortes e Doações, o ITCMD, ele pode recair sobre as dívidas da herança, sobre as dívidas deixadas pela pessoa que falece? Essa é a pergunta de hoje do SL Responde, que trazemos para você, de uma aluna nossa do estado de São Paulo. A lei paulista, ela prevê textualmente que as dívidas não podem ser deduzidas do montante da base de cálculo do Imposto de Transmissão Causa-Mortes, o ITCMD. Acontece que, com base nisso, muitos contribuintes ingressaram na Justiça discutindo justamente o conceito de herança. Se ele é um acervo de bens, de direitos, de bens e de obrigações, ou se ele somente considera os bens, os bônus e não os ônus. Com base nisso, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo vem decidindo reiteradas vezes que as dívidas precisam ser deduzidas, porque, afinal de contas, quando se transfere a herança, se transfere uma universalidade de bens, uma universalidade de direitos e também de obrigações. O conceito até que traz o Código Civil é no sentido de que a herança responde pelas dívidas do falecido, não se transmitindo mais do que ele devia. No sentido de que os herdeiros não assumirão dívidas, não sobrarão para eles dívidas deixadas pela pessoa que vier a falecer. Considerando todos esses conceitos, até há um precedente do Supremo Tribunal Federal em que o ministro Dias Toffoli fala de uma palavra, de um termo técnico numa de suas decisões, um termo técnico contábil, que é patrimônio líquido, ou seja, o acervo hereditário deixado, ele resulta num patrimônio líquido deixado para os herdeiros, que resulta da subtração das dívidas em relação aos bens e direitos. É o que resta. Com base nisso, é possível que as pessoas interessadas questionem na Justiça a incidência do imposto sobre as dívidas. Isso, entretanto, necessita ser feito judicialmente, porque a Secretaria da Fazenda, nos procedimentos que ela tem já formatados, de preenchimentos de guias, de preenchimentos de formulários para apuração de ITCMD, não contemplam a dedução dessas dívidas. Então é necessário o ingresso de uma medida judicial para que proteja, então, o contribuinte. O contribuinte, no caso, é o herdeiro, ele que paga o ITCMD em relação à herança deixada pelos seus sucedidos. Então é isso. No caso, a pergunta de nossa aluna é: o ITCMD ele não devia recair sobre as dívidas, entretanto, é necessário o ingresso de uma medida judicial em que se discute isso para poder dar a segurança jurídica necessária para os contribuintes desse imposto. Se você gostou desta dica, siga-nos nas redes sociais, envie sua questão, envie sua dúvida, que teremos aqui uma grande satisfação em buscar uma solução e te dar uma resposta.